eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós lemos aqui a primeira carta aos Coríntios, a excelência do amor, amém? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor nunca falha, não se irrita, não busca os seus interesses, amém? Esse é o amor. Quando vai para ali, e a manifestação do amor de Deus foi revelada, o amor que ele revelou para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus provou o quanto ele ama a humanidade. Quando fez o que fez, nós sendo inimigos dele. Amém? E ele, um povo condenado ao fogo do inferno, destinado ao inferno, ele decidiu dar a oportunidade de se reconciliar com ele. De inimigos, malfeitores, pecadores, ingratos, injustos, profanos, mentirosos, odiosos, é o que a Bíblia diz. E tudo isso e muito mais. Ele deu a oportunidade de nós sermos chamados de filhos. Amém? Andar em comunhão com esse santo Deus. Graças a Deus por isso. E ele deu a oportunidade, sendo, pois, justificado mediante a fé, é estabelecida a paz. Amém? A culpa do pecado retirado, tudo perdoado, e o poder do pecado não mais sobre a vida daqueles que se convertem. Amém? Graças a Deus por isso. E no capítulo 5, na mesma carta, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós sabemos que não é só falar que crê, né? Porque a Bíblia revela o que é esse crer, né? O que é crer no nome? Crer no Filho. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Amém? Isso aqui são palavras que, no dia do julgamento, essa verdade ele vai me olhar e vai ver se essa verdade me governou. Para eu poder entrar, não ser confundido. Porque se essa verdade, eu diante dele, não me governou aqui na terra, eu não entro. Porque ele está lá para isso, para separar. Entra bendito e os outros não, amém? Isso vai acontecer. Vai acontecer porque ele não mente, amém? Vai acontecer. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. 2 pontos. Como, né?
quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém? Então, se eu amo os meus irmãos, vai ser revelado que eu amo a Deus e guardo os mandamentos dele. Então, para revelar que eu amo meus irmãos, eu revelo que amo a Deus porque eu obedeço os mandamentos dele. Quem não obedece os mandamentos do Senhor, se falar que ama, está mentindo. Porque a prova que eu amo os meus irmãos é porque eu guardo os mandamentos do Senhor. Amém? Isso tem que ser explicado assim, porque Jesus parou e ensinou. Não ficou saltitando, pulando, rodopiando, falando em mistério, que não está ensinando ninguém. Amém, irmão? Ele ensina, o Espírito Santo ensina. E está me ensinando. Ele está me consertando mais. Amém? O sangue dele nos torna o quê mais? É o que isso? O que é mais alvo do que neve? Amém? Limpíssimo. O amor perfeito é colocado dentro de nós. É através do sangue, amém? Graças a Deus. Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Por quê? Porque este é o amor de Deus. Olha o que é o amor de Deus. Aqui, está aqui. O que é o amor de Deus? Aqui ele diz que guardemos seus mandamentos. Amém? Isso é o amor de Deus. Amém? Olha o amor de Deus, o que é? É isso, simples assim. Que guardamos seus mandamentos. E os seus mandamentos, que revela que eu estou nesse amor, que esse amor está em mim, está falando aqui, não são pesados. Amém? Aí, o que significa esse amor em mim? Que é revelado, que eu amo a Deus, amo meus irmãos, que eu guardo os mandamentos do Senhor, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Olha o que o amor faz. Amém? E claro que esse amor, a Bíblia diz que, como eu posso amar a Deus? A Bíblia revela, toda pergunta espiritual o Senhor responde. Como eu posso amar a Deus que eu nunca quis saber dele? Ninguém. Como eu posso amar a Deus? Mas posso. A Bíblia diz no capítulo 4 e no versículo 19, a Bíblia diz, quem ama a Deus, está escrito assim, nós o amamos porque ele, a causa, ele nos amou primeiro. Amém? A causa, quem ama a Deus, a causa é porque ele nos amou primeiro. Amém? E o que aconteceu? Ele nos amou primeiro. Então eu falo, por isso que eu amo. Não. Eu amo porque ele me amou primeiro e a Bíblia diz que esse amor dele eu recebi quando conheci a verdade dele. Amém? Quando eu conheci a verdade dele, me rendi, a Bíblia diz que o amor dele que eu recebi e aceitei é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, esse amor é derramado, não tem como dar o amor e o Espírito sair, porque o amor é derramado pelo Espírito Santo. O amor vem, a presença do Espírito também. Amém? A presença do Espírito também, não tem como ter o amor e não ter o Espírito. E o Espírito é o Espírito de santificação, que limpa. Amém? Através da palavra, que foi através dessa palavra que a fé entrou e esse amor foi derramado. Não tem como. O crer em Deus é muito além do que só uma fala. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, por que eu amo? Porque ele me amou primeiro. Aí a Bíblia diz, no capítulo 13 que nós lemos, o que acontece com esse amor dentro de mim. Amém? Uma das coisas que me chama a atenção no texto é, primeiro, o amor nunca falha. E a Bíblia diz que o amor, esse amor, que agora está aqui em mim e está na igreja, a Bíblia diz que o amor de Deus que foi revelado e está dentro do ser humano agora, ele se tornou uma nova criatura.
Então ele começa a fazer tudo que ele nunca fez. Então a Bíblia diz que esse amor não busca os seus interesses. Não busca. Porque ele agora, por que não busca? Porque a Bíblia diz que esse amor me leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A Bíblia diz que esse amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não busca os seus, não trata com leviandade, se alegra com a verdade, não com a mentira, com o erro. Amém? E é esse amor que nós falamos que está em nós. Amém? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, chamando a atenção da igreja da Galácia, falou: olha só, esse papo de circuncisão, vamos parar, que nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Mas sim a fé, o mundo espiritual, que opera pelo amor. Amém? O amor não mente. É um poder sobre-humano agora que está dentro de nós. É o poder do amor, que Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Amém. E isso é Bíblia. E como pode eu não amar e falando que o amor de Deus está em mim? Como eu posso não me render à palavra e falar que o amor de Deus está em mim? Se ele falou para mim, o que acontece quando o amor dele está dentro de mim? E acontece mesmo. Por isso que o nosso irmão falou: já não vivo mais eu, não busca mais os seus interesses, não acorda voltado para si, mas acorda voltado para ele. Acorda voltado para ele. Por isso que o apóstolo Paulo falou: se eu olhei só Timóteo, se preocupava de verdade com o estado de vocês, com o estado espiritual. Amém? A Bíblia diz em Provérbio que o que exorta, no final, vai receber vários favores. E é esse que vai receber favor. O que trata lisonjeando, buscando aplausos, buscando glória para si, não. Amém? O que exorta, que fala a verdade, que não mente. O amor não mente. O amor não mente. Nós vimos o amor se manifestando na terra. Está revelado aqui. Aí esse amor veio morar dentro daquele que crê. Amém? Para agir de acordo com ele. O amor domina. É um poder sobre-humano. Foi isso que eu entendi melhor e quero entender mais ainda, enxergar melhor, quando o meu irmão que se converteu, o chamado Paulo, falou: o amor de Cristo nos constrange. Foi isso que ele quis dizer. O amor, foi o amor, o que ele passou a viver, como passou, aquela força que foi gerado dentro dele para viver só em prol do cristianismo. Ele disse que foi um amor que não dava para segurar. O amor de Cristo impulsionou, constrangia eles a viver como eles viveram. Não conseguia diante de ninguém mentir, só falava a verdade, só agia de acordo com as Sagradas Escrituras. O pensamento deles era só um: Jesus vai ser glorificado em nossas vidas. Porque a Bíblia diz o quê? Para quê? Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Aí como é que dá para viver isso? Isso é um milagre, viver assim, por causa do amor dentro da alma. Aí dá para viver. Amém? Amém? Não se irrita, não se soberbece, não fica com raiva quando escuta a verdade, se alegra. Não discute, se alegra. E quer porque quer, eu não quero. Quem quer ser alegre aqui? Quem quer se alegrar?
Então a Bíblia diz que quando escuta a verdade, se alegra com a verdade. Quando escuta a mentira, é como o Senhor deles, odeia a iniquidade. Amém? Amém ou não amém? Não for, se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O amor não permite mais agradar a homens, nem a si e nem ao próximo. Só quer agradar a ele. E queriam até condenar o apóstolo Paulo porque ele circuncidou Timóteo. Uma vez, naquele momento ele permitiu. Mas ele não viveu isso, nem pregou isso. Aí eles tentaram caluniar ele para a igreja da Galácia, falando assim, ele mesmo circuncidou, está mandando não circuncidar, mas ele mesmo circuncidou por causa de Timóteo. Aí ele tem que se defender, né? Ele tem que se defender. Aí por isso que ele diz naquele momento, eu preguei isso, eu fiquei pregando isso, que tem que circuncidar. Então ele diz, por que eu estou sendo perseguido, querem me matar, por que ainda estão me odiando, se eu ainda prego a circuncisão? Então ele provou que era mentira. Ele não pregava mais isso, foi aquele momento só, que ele permitiu, porque ele diz que a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude nenhuma, mas sim a fé, que opera pelo amor. A fé, quando entra aqui e aí, o amor é derramado e o amor governa. Então, quando a gente fala, quando a Bíblia diz que ao homem, para Deus, fazer o quê? Fazer sabe o quê? Para Deus, porque quem está com Deus, tudo possível. Não é isso que a gente fala? Para o homem possível, para Deus tudo possível. E para Deus ele decidiu pela fé nele derramar esse amor dentro de nós. Tudo possível. A Bíblia diz que se torna possível esse amor dentro de mim, eu não buscar mais os meus interesses. A Bíblia diz que eu recebo um poder sobre-humano para viver para Deus e para o próximo. E essa é a vida ideal que foi revelada em Jesus Cristo, o nosso capitão, o nosso líder, aquele que não falha. Eu estava olhando ali sentado, ele falou, eu vim para isso. Meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Pai me deu esse mandamento. Eu tenho, ninguém me tira de mim não, minha vida. Ninguém tira de mim não. Eu tenho poder para dar e tenho poder para torná-la ela de volta. E esse mandamento, esse poder recebido do meu Pai, está dentro de nós. Ele tem um poder sobre-humano, com esse amor sobre-humano. E o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. Obedeceu à palavra, o amor de Deus está dentro de nós. Amém, irmão? Eu vou acordar, esse amor me dominando, não busca os seus interesses. Não está preocupado, farinha pouca, meu pirão primeiro, acabou. Termina. Agora é o que glorifica a Deus. Como eu posso edificar uma vida? Se alegra com a verdade. Amém? Vamos ficar só por aqui, irmão. E que esse amor governe nossas vidas. Vamos exortar uns aos outros quando perceber que esse amor não está em ação. Vamos exortar, abraçar para edificar. Não quer discutir, ficou com raiva, não quer? Deixa. Aí é ele, ou ela e Deus. Mas qualquer oportunidade, vamos abraçar e tentar levar esse amor para dentro da alma. Porque não é de qualquer homem carnal, prostituto, qualquer um nessa terra, ele age de acordo com o amor que ele tem de si, vontade da carne. Agora, o amor de Deus dentro de nós, todas as ações estão de acordo com o Salvador. Tudo muda. Por isso que eu tenho uma comida melhor. Ele nos ensinou.
A comida é melhor. Qual é a comida melhor? Fazer a vontade daquele que me enviou. Meu Pai me ama por causa disso, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Meu Pai me ama e ama a igreja verdadeira por causa disso. Porque a igreja dele se renuncia, perde a vida por causa das outras almas. Isso é amor. Isso é amor. E ama o que dele é gerado. Quem pensar que vai morar com Deus fora dessas palavras, só está se enganando com falso discurso. Falso discurso. Porque o salvo não parece ser cristão, ele é e revela. Não é só de boca. Amém, irmão? Isso é verdade que liberta. Se quem dera, em nome de Jesus, que todos tivessem com o Espírito e pregasse esse domingo essas passagens. Amém, irmão? Porque é essa palavra que liberta. Amém, irmão? Eu não me amo mais como eu me amava. Amém? Eu tenho que me amar do jeito que Deus me amou. Amém? E revelar isso para o próximo. E isso é que deixa o mundo turbado. Como pode alguém viver como se não tivesse aqui? Mas isso é o que Cristo faz. Um amor sobre-humano entra na alma. Ele diz que esse amor significa nasceu de novo. Amém? Não busca o amor de Deus na alma, não busca os seus interesses. Amém? Mas está preocupado com os interesses a causa de Cristo. Amém? Vamos colocar de pé.